Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Quero cumprimentar a todos. A paz do nosso Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E compartilhar com os irmãos de uma rápida saudação, uma rápida palavra da parte de Deus para o nosso coração. Quero compartilhar com os irmãos no capítulo de número 4 e versículo de número 35 do livro de Marcos, lendo juntamente com os nossos amados e queridos irmãos este texto da palavra de Deus. Marcos, capítulo 4, versículo de número 35, vai dizer assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Deixa eu comentar esse texto com os irmãos, nesta rápida palavra. O texto que quero comentar dentro desse versículo é: passamos para o outro lado. A introdução deste texto eu quero dizer em 3 pontos. E nesse texto eu quero compartilhar com vocês. Primeiro ponto: a ordem de Jesus para passar para o outro lado. B, o que havia do outro lado que moveu Jesus a dar a ordem? E terceiro ponto: tempestade no caminho para impedir os discípulos a chegar do outro lado. Mateus, ele faz a sua narrativa. Jesus e os seus discípulos haviam trabalhado arduamente, curando e ministrando a palavra. Era já noite, provavelmente os discípulos já estavam cansados e eles preferiam descansar. Porém, no texto que a gente acabamos de ler, Jesus estava incentivando eles a ir para o outro lado. Provavelmente, eles precisavam descansar, mas Jesus tinha dado a ordem. E esta ordem que Jesus ele tinha dado é para que os discípulos, juntamente com ele, atravessassem para o outro lado. Para o outro lado, porque Jesus tinha um milagre a ser realizado. Ou seja, Jesus tinha um milagre para ser feito. Porém, ele teria que ir para o outro lado. Teria que atravessar para o outro lado. A ordem de Jesus para passar para o outro lado, tem momentos que Deus nos diz para levantarmos. Existem momentos que Deus nos dá uma ordem para levantarmos. E Jesus estava dando uma ordem para os seus discípulos
para atravessar para o outro lado, para ir para o outro lado. A ordem de Jesus era passar para o outro lado. E tem momentos que Deus nos diz: levanta-te, deixa o que está fazendo, e faça o que eu te digo. Então eu quero deixar para vocês esta palavra da parte de Deus, que muitas das vezes o Senhor Jesus, Ele tem te dado uma ordem para que você se levante. A parte A do segundo ponto que eu quero dizer a vocês. Tem momentos que Jesus manda você levantar. Segundo ponto. É melhor obedecer, ainda que os nossos desejos sejam contrários. B. Deus sempre tem um propósito quando nos ordena algo. Passa para o outro lado. Pode significar coisas distintas para cada um de nós hoje. A cada pessoa, nesta noite, Deus está convidando para se comprometer-se com Deus, para deixar este trabalho que muitas das vezes rouba o seu tempo. Existem escolhas que a gente precisa fazer. Existem coisas que nós precisamos pensar, o motivo pelo qual tem muitas das vezes nos esfriado na fé. O que muitas das vezes tem feito você ficar fraco na fé. Ficar fraco daquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração, na sua vida. Então o Senhor está dizendo aqui que muitas das vezes precisamos deixar até mesmo alguns trabalhos material, algum trabalho material que nos impede nós estarmos diante de Deus. Alguma coisa que faz roubar você da vontade de Deus. Outra coisa que Deus está nos falando através desse texto. O texto que nós estamos meditando mais uma vez para os irmãos é Marcos, capítulo 4, e versículo de número 35. O Senhor está dizendo para nós, aqui neste momento, aqui nesta hora, que muitas das vezes nós precisamos abandonarmos alguma coisa. Que nós precisamos deixar alguma coisa que nos atrapalha. Atrapalha de adorar, atrapalha de buscar, atrapalha de estarmos diante de Deus, da vontade de Deus, para o nosso coração, para a nossa vida. Então que nesse momento você possa ouvir esta palavra para o teu coração. Glória a Deus. O Senhor está dizendo para nós também que nós precisamos abandonar esta relação que afasta a sua vida ou que afeta a sua vida espiritual. Às vezes tem um amigo, às vezes tem um colega de trabalho, de escola, às vezes tem uma pessoa ou outra, que muitas das vezes quer fazer você se afastar de Deus.
Salmo capítulo de número 1, ele vai dizendo para que a gente possa nos afastar das rodas dos escarnecedores. Então o Senhor está dizendo para você que muitas das vezes você precisa afastar, você precisa muitas das vezes deixar aquilo que te atrapalha, aquilo que faz a sua vida ser afetada, sua vida espiritual ser afetada, e que você possa se abster dessas coisas que lhe atrapalham, dessa amizade que te atrapalha na sua vida espiritual. O Senhor também está dizendo para nós, para que nós possamos consagrarmos mais a Deus, orar, jejuar, estudar a palavra, ter um momento de reflexão, um momento de fé, um momento que você possa estar diante de Deus, melhor, no aprendizado da palavra, no momento de consagração, de jejum. É o que Deus está querendo de nós. Que nós temos um momento de consagração, um momento de jejum, um momento de busca, um momento de estudo da palavra, para que Deus seja, através das nossas vidas, glorificado. Outro tópico que eu quero dizer aos irmãos, para que deixa de ser uma multidão, para ser um cristão que Deus usa. Consegue entender? Para que nós possamos deixar de ser multidão e nós possamos ser pessoas que Deus usa. Mais um tópico aos irmãos. O que havia do outro lado? O que tinha do outro lado que moveu a Deus dar esta ordem? O que Jesus estava querendo, dando esta ordem para os discípulos que estavam cansados, que estavam querendo descansar. E ele disse, vamos atravessar para o outro lado. Existia uma pessoa que estava do outro lado, que já estava dentro do propósito de Deus. Existia um homem que estava do outro lado. Jesus estava interessado que ele e os seus discípulos chegassem do outro lado para resgatar um homem que estava em situação crítica. Foi o único motivo pelo qual Jesus viajou para o outro lado. Consegue entender isso? Jesus está movendo seus discípulos cansados, que já tinha feito a sua obra, trabalhado bastante, estavam cansados. Já da lógica era descansar. Jesus falou, vamos para o outro lado. Somente por causa de um homem que estava do outro lado. Jesus se moveu por causa de um homem que estava, de uma vida que estava do outro lado. Existe um hino que a gente cantava bastante, para nós darmos a parte final do assunto. Nós cantávamos bastante, irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais para o valor de uma alma. Então Jesus estava movendo os seus discípulos para ir para o outro lado, simplesmente, que tinha um homem do outro lado. Esse homem, o gadareno, ele precisava ser liberto, porque este homem, gadareno, era endemoniado, um homem que tinha um espírito imundo,
e que vivia no sepulcro, entre os mortos. Ele estava fora de controle, atado com cadeias e grilhões, andava gritando pela rua, andava se ferindo com pedras, e Jesus precisava estar lá para libertar. Foi o único motivo pelo qual Jesus moveu os discípulos para ir para o outro lado. Preste atenção, meu irmão. Jesus está dando a ordem para você atravessar para o outro lado, simplesmente porque do outro lado tem alguém que precisa de você. Do outro lado tem alguém que precisa de ouvir a palavra de Deus. E é através de você. Jesus, se precisar, vai mover o mundo inteiro por sua causa. Somente por causa de você. Passamos para o outro lado, porque do outro lado tem uma pessoa que precisa de você. Abraço, meus irmãos. Que você possa meditar neste comentário bíblico, nesta pequena saudação, e que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Para sempre exaltado é. Deus abençoe a todos os irmãos, graça e paz a todos. Que o Espírito Santo continua falando profundamente no seu coração. Passamos para o outro lado. Por quê? Porque lá tem uma pessoa que precisa de você. Essa palavra é pessoal. Esta palavra vai caber no coração de cada um pessoalmente, porque cada um de vocês sabe o que Deus quer e que está exigindo de você. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos.